Boa tarde, Larissa. Boa tarde, Karine. Boa tarde. Tá Boa sem... tarde. Ah, tá. Tá escutando? Acho que a gente espera mais uns 5 minutinhos, ver se o pessoal vai chegar. Esperando sim. Ok.
Bom, boa tarde novamente, então, Karine. Eu acho que a gente já vai dando andamento, né? Nossa sessão. Eu vou só pedir para Taniele, tu consegue projetar o vídeo? Consigo, me dá só mais 2 minutinhos, tá? Que eu tô entrando no site que eu tinha fechado todas as minhas guias para dar uma limpada. Vou abrir de novo agora, tá? Ah, tudo bem. Então a gente vai aproveitando assim. A gente ia fazer a ordem, né? Então, o 1067 primeiro, que no caso é o teu, Karine. Depois o 1762, que seria da Rosemary, o Diego. E por fim o 1824, para a gente seguir essa ordem ordinal, né? Aí, como a gente só tem uma pessoa aqui representante do trabalho, então a gente vai provavelmente fazer dessa sessão só o seu trabalho e fazer os comentários, né? Tentar contribuir de alguma forma com o teu trabalho. E se chegarem mais, a gente vai passando o trabalho deles. Caso não cheguem, então a gente só vai fazer o seu trabalho, tá, Karine? Só explicando um pouquinho como será o andamento. Te dando uma olhada agora de manhã para ver bem certinho como que é a sessão online, né? Aham. Mas é bem tranquilo também. É bem tranquilo. Vocês já estão vendo a minha tela? Estamos sim. É o do meio. O engajamento influencia Tá bom. o ex. Eu fiz um áudio bem simples e correndo. Ah, é normal, mas é até melhor, né? Eu acho mais tranquilo online. Eu acho que é bem tranquilo. Até eu também estava comentando com uma prof nossa. Eu disse, no o último presencial que eu fui foi em 2019, né? No seminário. Uhum. Aí depois veio a pandemia, enfim, até é bom o online, mas eu sinto falta do presencial. É. A, A interação, né? isso, a interação, a Sim. participação dos workshops É, presenciais, a troca de ideias, enfim, professor, colegas. Então, isso faz um pouco de falta, mas a mas. acessibilidade, a facilidade com que a gente pode participar de eventos agora, a questão de custos também, né? Então, é bom também. Com Mas, certeza. E tu tá em São Paulo, Karine? Tu tá em São não, eu Paulo? sou do Rio Grande do Sul. Ah, tá. Isso, aqui de Santa Maria, da UFSM, daqui de Santa Aham. Maria. E aí, o ano passado, 2019, eu fui presencial, gostei bastante. Daí agora, não, agora vai ser online mesmo, porque a distância é grandinha. É. Então, mas esse formato é perfeito, assim, o híbrido, porque você consegue escolher o que fica melhor pra você, né? Exatamente. Depende do ano, tu pode ir presencial e o outro pode ser virtual, né? Que assim fica mais acessível também para as pessoas Isso. participar. Tá tendo Não um estou probleminha, né, entendendo. Daniele? É, É não estou entendendo porque ele está me encaminhando para o Google Drive. estranho. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu Ontem vou. eu estava só clicando e já abria direto. Estou Eu logada aqui vou. no SEMEAD normalmente. Estranho. Deixa eu só verificar aqui. Bom, por outro caminho, solicitando um acesso. Isso aqui é o Drive, mas foi solicitado, foi enviado. Quer que eu Você apresente de repente? consegue. É isso que eu ia falar, Karine. Você consegue apresentar o seu vídeo? Aham, só um pouquinho. É, pronto, melhor, que é mais fácil. Nossa, tomara que isso não aconteça amanhã de novo. Bem estranha. Ontem foi rápido, clicava já abria no YouTube. Ele Sim, abre tá inclusive no pedindo YouTube, não aqui, isso. não Tá através do pedindo chat. permissão, não? Vamos ver se eu consigo, tá? Deixa eu apresentar aqui. É que eu não, a gente não, eu acabo não utilizando muito o Zoom, a gente usa o Meet mais, né? Mas eu vou ver como que apresenta aqui. Deixa eu Não se preocupa. Você coloca, você vai ver. isso. Aí você só não esquece de compartilhar o áudio. Olha, como que faz isso também? Como é que compartilha o áudio aqui? Vamos ver. Configurações.
Olha que engraçado, é só Vou colocar esse para que ver se está vai. solicitando o Vai. drive, os outros dois abriram na mesma hora. Pronto, foi. Esse aqui é áudio. Não, não, é lá, quando você vai compartilhar, aí aparece lá no cantinho inferior esquerdo, Aqui. compartilhar áudio. Quer ver? Dá o play, vamos Mas, só ver se tá. Hoje nós vamos apresentar o trabalho intitulado O Engajamento Influencia no fazendo Consumo de efeito. Produtos Verdes. Aparece o áudio? Aparece. Você Tá, consegue tá ouvir? saindo. Sim, pode, pode dar. Então, vou colocar, tá bom? Hoje nós vamos apresentar o trabalho intitulado O Engajamento Influencia no Consumo de Produtos Verdes, um estudo com universidades do Rio Grande do Sul. Eu sou Karen Dalla Valle, doutoranda em Administração pela Universidade Federal de Santa Maria. Juntamente com meus coautores, vamos apresentar esse trabalho. Todo o fenômeno da lacuna verde tornou-se central, então, buscar um entendimento sobre engajamento no consumo e comportamento verde, né? Então, devido à percepção de desenvolvimento sustentável que temos hoje, se exige mudanças tanto no nível organizacional quanto individual. Estudos investigaram o impacto de vários fatores, como cultura, valores, políticas, preços, demografia, entre outros. Entretanto, sobre compras verdes ainda permanece um gap teórico, que é o objetivo do nosso estudo nesse momento. Então, o presente artigo teve como objetivo avaliar a influência do engajamento no comportamento de compra e consumo de produtos verdes com estudantes universitários do estado do Rio Grande do Sul. O referencial teórico utilizado nesse estudo foi engajamento, que é entendido então como o nível de relacionamento físico, cognitivo e emocional dos consumidores com uma organização, produto ou marca, etc. E utilizamos também a literatura sobre o consumo de produtos verdes, que nesse estudo é entendido como uma abordagem para alcançar os objetivos do desenvolvimento sustentável, tornando-se assim uma escolha dos indivíduos e das organizações em comprar, transformar ou adquirir produtos verdes e perceber que esses seus benefícios são inferiores aos custos, mesmo que tenham uma atitude positiva e intenção de agir ambientalmente. Para atingir o objetivo proposto neste estudo, realizou-se então um estudo quantitativo de cunho descritivo através de uma pesquisa survey com estudantes universitários do estado do Rio Grande do Sul, cuja coleta, então, foi realizada por meio de questionário, disponibilizado com o link da plataforma Google Forms, no período de janeiro a fevereiro de 2021. Após, então, a análise ocorreu em duas fases, análise descritiva e a estatística multivariada. Traz a figura, resumido, então, as sessões do nosso questionário que foi aplicado. Na análise fatorial, então, foi realizado o teste de esfericidade de Bartlett e o teste de KMO, e posterior, então, para a escolha das variáveis que permaneceriam na análise, utilizou-se, então, o critério das comunalidades. Por fim, usou-se o alfa de Combrek, que o qual verifica a consistência interna dos múltiplos indicadores de um fator, que seria maior que 7. E na regressão, então, foi estimado o modelo de regressão linear pelo método dos mínimos quadrados ordinários, né? E também do pesarã. E para fim, né, desse estudo, utilizou-se o fator de inflação da variância, o FIV. Então, a gente apresenta os principais resultados encontrados no nosso estudo. Então, primeiramente, a gente realizou a estatística descritiva, né, a parte da análise fatorial, observando que a maioria dos respondentes é do gênero feminino, quase 67%, sendo tanto solteiro, 64%, quanto casado, 31%. E a grande parte dos respondentes está na faixa etária de até 36 anos, ou seja, até 71% são até 36 anos. Possuindo um nível de escolaridade de ensino médio, 42%, e graduado, 32%. No quesito ocupação, então, grande parte dos respondentes estuda, né, 45% aproximadamente, não possui renda própria, sem filhos e nenhum dependente financeiro. Então, a seguir, vai buscar se avaliar então, o comportamento destes entrevistados a partir da análise
análise da regressão. Optou-se, então, por adotar o método de rotação Varimax normalizada e como critério de extração foi definido o alto valor maior que 1. Então, para que a variável fosse mantida, sua comunalidade deveria ser maior que 0,5, né? Portanto, das 31 variáveis iniciais, foram escolhidas 3 por não apresentar o critério da comunalidade, ou seja, apresentou-se um valor inferior a 0,5. No que se refere, então, ao teste de adequação e especificidade da amostra dos dados, foi satisfatório, uma vez que o KMO apresentou um índice de 0,939. E Bartlett, o teste de Bartlett, assumiu o valor de 11.817.195, com nível de significância 0,00. A análise da porcentagem então, de variância mostrou que o instrumento compreende 7 fatores que explicam 65,37% da variância acumulada. Então, todos os autovalores foram maiores que 1. A gente apresenta os fatores nominados, né, após a análise fatorial. Então, encontramos 7 fatores. Primeiro, engajamento emocional, atitude ambiental, engajamento comportamental, eficiência responsável percebida, comportamento de compra de produtos verdes, que é a nossa variável dependente, engajamento seletivo e engajamento energético, todos com alfa significativo. Então, os fatores nomeados, realizamos, então, a análise de regressão, né? Então, para a estimação do modelo de regressão linear, utilizou-se a estimação por mínimo e quadrado mínimo, onde o comportamento de compra de produtos verdes representa a variável dependente. O resultado apresenta um R2 ajustado a 0,52, ou seja, as variáveis independentes em conjunto explicam 52% da variável dependente. Então, verifique-se que as variáveis atitude ambiental, engajamento comportamental, engajamento seletivo e engajamento energético influenciam positivamente o comportamento de compra verde. A variável eficiência responsável percebida não foi significativa. No que se refere à homocidasticidade dos resíduos, estes revelaram-se homocidásticos através do teste Pesaran-Pesaran. Os fatores de inflação, o FIV, né, são próximos a 1, que permite concluir pela ausência de multicoliniaridade. Análise dos dados, conclui-se então que os achados evidenciam que os fatores atitude ambiental, engajamento emocional, engajamento comportamental, engajamento seletivo e engajamento energético impactam significativamente no comportamento de compra verde dos universitários. Entretanto, a variável, o fator eficiência responsável percebida, como mostrado nos resultados, não apresentou efeito no comportamento de compra de produtos verdes. Apesar de muitos universitários se mostrarem preocupados com questões ambientais e manifestarem interesse em adquirir produtos verdes, as compras e vendas reais de produtos ainda não são tão altas quanto o esperado. Portanto, há uma necessidade de ampliar o diálogo ativo com os consumidores sobre questões ambientais e, ao mesmo tempo, promover o comportamento de consumo verde, que ficou evidente no discurso científico do que a gente analisou. Então, sugere-se com pesquisas futuras incluir temas como intenção e valores de compra verde, práticas de consumo, orientação cultural, como temas a serem pesquisados em outros contextos, né? Então, é importante a gente trazer esse diálogo e esse debate, tanto quanto o tema engajamento, quanto o consumo verde, para as pesquisas futuras. Referências utilizadas na apresentação. Atenção de todos e muito obrigada. Parabéns, Karine, pelo artigo. Muito obrigada. É difícil, né, tu diminuir 20 páginas em 8 minutos, né? É um desafio, é um desafio. É um desafio que todos Parabéns. passam. Parabéns. Eu vi que a Rosemary, ela tinha entrado, mas eu acho que ela estava pelo celular. Ela falou Então, disponibilidade de alguma coisa no chat e aí ela já não continuou. Indisponibilidade sistêmica para mim, mas ela conseguiu entrar, né? Eu não entendi por que ela não permaneceu. eu acho que ela deveria estar pelo celular, né? Porque a tela estava bem estreita. Deve ter dado algum problema no computador, mas não tem problema. Eu ia sugerir da gente passar o vídeo, mas como ela caiu, então a gente continua aqui.
Daqui a pouco Então, ela pode hã? entrar, né? Pode ser que a internet dela esteja ruim, pode entrar daqui a pouco. Pode ser. Isso, a gente faz o comentário e aí vamos ver se é o tempo que ela aparece, né? Tá, ok. Então, parabéns. Eu dei uma lida no teu artigo. Só eu acho assim muito importante, né, a gente falar sobre o consumo verde. É importante a gente falar sobre pautas de consumo consciente, né? Afinal de Hum, contas, o mundo tem recursos finitos e a gente já está vendo impactos, né, muito fortes da má administração desses recursos, né, e da má administração do ser humano de uma forma geral, com consumo e produção, né? Então, é um tema muito interessante e muito importante de ser abordado na academia. Eu fiquei com uma curiosidade na renda mensal, porque eu não vi. Eu não sei se vocês pegaram, se vocês pegaram só o range da renda mensal, ou então. sim. A renda a gente não. Aqui, deixa eu ver. Perfil sim. Só na apresentação a gente não colocou, não trouxe a renda, né? Mas deixa eu mostrar Aham, aqui pra você qual que foi a escolaridade. A gente não. A renda aqui. A renda eu não coloquei na apresentação, né? A gente perguntou a ocupação deles, né? uhum. Então, os 800 respondentes, até vou compartilhar com vocês aqui o artigo, aí fica melhor, eu acho, né? Pode ficar à vontade. É. A ocupação, então, a grande maioria é só estudantes, então de 800 respondentes, 396 foram estudantes, né? Como Uhum. o público era voltado para estudantes, mas a maioria quis qualquer ocupação, né? Autônomo, empreendedor, na procura de emprego, então depende do contexto também, né, familiar, enfim, no que a pessoa está inserida para essa questão de ocupação, né? E a renda, a maioria, 250 respondentes responderam que não possuem renda, por conta dessa questão do ser estudante, né? Então, a gente acredita que a questão do consumo verde não ter tanto engajamento é por conta também da renda. Porque, querendo ou não, as pessoas se enganjam em ações e políticas voltadas para o consumo verde, consumo sustentável ou consumo consciente, né? Que a gente tem várias definições, mas a gente também tem que entender a ocupação do nosso entrevistado ou da população que a gente está entrevistando e qual que é a renda familiar, né? Então, tudo isso influencia na questão do consumo. Porque a gente acredita que o consumo verde também é uma atitude também e uma iniciativa um pouco cara, digamos assim, né? Se tu Sim, vai sim. pesquisar, né, a questão da embalagem ou do próprio produto que tu vai adquirir, né? Então, tudo isso envolve os recursos financeiros, né? E como o nosso público era estudante, então a grande maioria não possuía a renda, né? Mas alguns que eram mais significativos, aparentemente, em segundo lugar, tem 2 salários mínimos, né? 161 pessoas, 177 até um salário mínimo. Então, a gente acredita que a renda influencia significativamente. A gente não trouxe nesse estudo, né? A princípio, a gente só quis entender mesmo o engajamento, que são os fatores que a gente analisou, né? Mas eu acho que é bem significativa essa tua pergunta, essa tua dúvida, para nós também trazer essa questão da renda. Qual que é o perfil do nosso entrevistado, né? Do que está consumindo, né? O que está buscando se enganjar nessa política nova, né? Digamos assim. Sim. Então, acho que é bem interessante trazer essa abordagem. Eu fiquei. Pode falar, pode falar. É isso que eu estava. Eu não tinha ainda imaginado essa parte econômica, né, do artigo. A gente trouxe mais a questão do consumo, se as pessoas se enganjam no consumo ou não, mas a parte econômica a gente não acabou não se detendo. Então, acho que e a gente tem os dados, né? Então, acho que dá para trazer um outro artigo, daqui a pouco, uma outra abordagem, né, do consumo, mas mais econômico, né? Por que as Uhum. pessoas se enganjam, mas qual que é a influência da questão Isso, de qual renda. é o impacto, né, da renda naquilo que a pessoa tá. Como isso reflete no consumo dela, né? Porque Consciente ou ela até não. pode se enganjar, querer comprar, enfim, adquirir o produto, ter ideia de consumo consciente, enfim, né, consumo verde, mas a renda às vezes não compartilha desse mesmo
objetivo, né? Uhum. Então, é É, interessante. eu fiquei pensando, o conceito de engajamento, então, porque vocês, deixa eu até abrir aqui, vocês analisam no ponto de vista comportamental, psicológico, né? Isso. Aham. Aí eu fiquei me perguntando assim, o engajamento na abordagem de vocês, ele necessariamente reflete a compra, né? Então, seria, digamos assim, o engajamento que gera a ação de compra, ou é um outro aspecto? Porque eu vi uma parte que fala assim, o engajamento reflete uma relação interativa de consumo. E aí eu fiquei pensando, seria o conceito de engajamento que vocês estão falando? Se ele pega mais esses aspectos comportamentais e psicológicos, mas não que necessariamente tenha o gatilho da compra, né? É, Tem a ação de exatamente. compra. A iniciativa de compra, isso a gente não analisou, né? Essa Uhum, questão é só a intenção de compra, né? De comportamento, ter um comportamento de consumir produtos verdes, né? Então a gente analisou uhum, mais o social, mais se ela tem a percepção de que sim, o consumo verde é importante por questões ambientais, sociais, econômicas, mas do engajamento emocional ali, cognitivo e comportamental, até tomar iniciativa mesmo, a gente não é um outro tipo de, de estudo, a gente não abordou isso, né? Só abordou aham, mesmo a iniciativa ou a intenção, na verdade, né? A intenção de adquirir os produtos. Mas uhum. nesse sentido, o engajamento, né? Ah, entendi. Eu achei muito interessante porque, por exemplo, quando a gente vê aqui, olhando lá na tabela da análise descritiva, né, das dimensões, quando a gente vê, como eu posso dizer, um, um, o pronome meu, minha atitude, minha ação, minha responsabilidade, os percentuais do lado de concordo, né, eles começam a diluir. Isso é muito interessante, né, porque tu vê, então, que o consumidor, ele muitas vezes tem a noção e ele até se contraria, né? Porque ele fala, não, é muito importante, acho muito importante, para mim é Mas ele importante que fica os só nessa produtos não percepção do prejudiquem importante, né? isso. Mas a responsabilidade é um aspecto que é, parece intangível no sentido de Parece que não é bonito na prática, mas isso. eu, enquanto consumidor, será que eu tenho essa iniciativa, essa ação de modificar essa responsabilidade que tu comentou, né? Até uma das questões, a primeira questão, que é a atitude ambiental, né? Ele diz Uhum, assim, estou muito preocupado com o meio ambiente. 62%, que sim, concordo totalmente. Mas uhum. o meu muito preocupado, até que ponto é o meu muito preocupado, né? Já que assim, é muito. Acho que é uma abordagem interessante de você fazer, né? Pegar o Sim. meu muito preocupado, até que ponto a pessoa adquire produto, né? Ou tem E essa outra iniciativa. situação, isso mostra que falta, por exemplo, quando a gente fala de consumo consciente, falta a educação no sentido de colocar a responsabilidade também no consumidor, né? Exatamente. Porque a gente vê pelos resultados aqui que o consumidor, ele não se coloca no lugar de responsável. Ele acha, por exemplo, que não é capaz de ajudar a resolver os problemas ambientais, Exato. né? Então, São, é, acho que a responsabilidade com o consumidor, ele acha que é só o governo, né? As ou as empresas que empresas, fazem isso. as empresas, ou quem está vendendo o produto, ou quem está transformando ou adquirindo o produto, enfim. O consumidor, o cliente que está consumindo aquilo ou produzindo aquilo, para ele, eu estou adquirindo, então tá bom, né? Então, acho que essa percepção que a gente tem enquanto consumidor, que eu também me coloco também nesse sentido, né? A gente também tem que ter essa percepção também, é diferente do que da própria iniciativa não só cobrar, mas também saber que tu também tem o dever, né? Não é só direitos, também tem o dever, né? De ser responsável com isso. Isso, E o exatamente. engajamento, às vezes, acho que as pessoas se confundem um pouco com engajamento, sabe? Tipo, às vezes, como a gente está na Universidade Federal, são 25 mil alunos que passam diariamente na nossa universidade. E são de diversas culturas, totalmente diferentes, né?
Então, a gente visualiza que o meu tipo de engajamento é diferente de uma outra cultura, né, de um outro estado, enfim. E as pessoas às vezes, eu vou me incluir num projeto, por exemplo, que trabalha com conscientização ambiental ou produtos orgânicos, né? Mas eu só trabalho no projeto, mas e no teu dia a dia? O que tu faz para mudar, né? Não é só o engajamento na mídia digital ou publicar coisas que é preocupado com o meio ambiente, com a sociedade, com o futuro, né, do nosso país, enfim, mas dos recursos, né, que a gente diz. Mas que tipo de engajamento eu tenho, né, enquanto indivíduo? Então isso Sim, também, exatamente. O que reflete, né? O que reflete nas minhas ações, né? exatamente. Eu acho que, claro, o nosso estudo foi mais assim de teórico, né? Mas entender tipo, que tipo de engajamento as pessoas têm. Ah, eu sou preocupado, sou, mas até que ponto eu sou preocupado, né? Ah, sim, eu concordo. Faço. Então, acho que tem que ser tem que ser questões mais práticas, né? Então, acho Isso. que dá para trazer uma outra abordagem, né? Mais prática mesmo. Seria uma boa sugestão de futura pesquisa, né? Entrar um pouquinho mais nessa parte de conversão. O quanto dessas pessoas que estão se dizendo conscientes, né? Que a gente pode elencar ali, avaliar como conscientes, no sentido de saber que existe um impacto a ser causado caso tu não consuma de forma consciente, quanto dessas pessoas estão convertendo, né, para ações realmente verdes, digamos assim, né? Então, E é bem importante também até a questão de, 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 porque por conta de ser estudantes, né? Acho que a pandemia também trouxe essa questão de ficar muito em casa, então pegar consumidor e cliente, né? A gente tem muito aqui em Santa Maria feiras livres, a gente diz, né? Que é os produtores de agricultura familiar, que fazem suas feiras, tem os feirantes aqui da região que fazem todo dia tem uma feira em algum local da cidade. E aí eu vou bem seguido nas feiras aqui, né? Terça, quarta, sábado, tô sempre cuidando. Mas aí tu vê que não é só o consumidor, é o que tá vendendo também. Ele vai lá no mercado, compra o produto, a verdura, o legume e vende como feirante, como produto orgânico, sabe? Então, tipo assim, que tipo de produto que tu tá vendendo? Para a pessoa que vai consumir dizer assim, ah, não, mas esse produto é da agricultura familiar, é orgânico, é ecologicamente, socialmente responsável, estou adquirindo produtos verdes, digamos assim, né, que tem uma pegada verde, ecológica, ambiental, responsável, mas acho que também foge um pouco do empresário, né, do que está vendendo o produto, o que está transformando o produto. Então, a consciência também vai ao longo da cadeia, a gente diz, né? Então, é acho que é isso. importante também. É um trabalho que vai longe, na verdade, né? De Ah, com bastante. certeza, com certeza. Até porque tem muita influência, não é só uma coisa, né? A gente, por exemplo, Não é. vocês analisam uma dimensão, aí tem a dimensão da conversão, tem a dimensão que se tu une com a parte das empresas, né? E também as ações que as empresas fazem para conscientizar esse Público, consumidor, ou então até o governo faz para conscientizar o consumidor. Então tem várias várias percepções. possibilidades de estudo, né? Mas É bem parabéns, interessante. Karine. Ah, muito É, obrigada. parabéns. É, a Rosemary tem alguma pergunta? Daniele tem alguma pergunta que queira fazer para a Karine? Não, não. Só queria parabenizar pela temática, que eu acredito que é uma temática relevante, né? Como a Larissa já colocou. Se agora a gente não começar na academia a discutir esse tema, né? Imagina o que a gente tem pela frente, porque nesse momento a gente já sente os efeitos climáticos em diversas dimensões, né, na nossa vida. Então, eu queria só destacar isso, a relevância da temática, e podemos já dar seguimento. Muito obrigada. Ok. Acho que a Rosemary caiu de novo. Bob Eu nessa ia turma. Nossa, eu não sei cair. quem está pior, se é ela, se é eu, porque eu também estou toda hora caindo.
Mas É, essa parte da internet é um pouco complicada. Até nem fui para a universidade porque a gente tá com. Tem dias que funciona a internet, tem dias que não funciona. Então, assim, vou ficar em casa e vou ter certeza que eu vou conseguir que vai dar tudo participar, né? certo, né? É, Faz parte, não adianta, né? Mas é. vocês querem passar o vídeo dela de repente? Não sei se ela vai falar. É, eu vou passar o vídeo dela, caso ela volte. Aí ela. Uma mensagem aqui, ó. Boa tarde. Indisponibilidade sistêmica para mim. Acho que tá com Ah, foi problema lá no. no começo, né? É, deve ser. Deixa só eu colocar o vídeo dela aqui, então. Vou parar aqui com o meu, senão meu computador trava. Vocês estão vendo minha tela? Ainda não. Tá preta. Qualquer coisa dela eu já tenho aberto, tá, Larissa? Se precisar que eu transmita. O dela eu já tenho aberto no YouTube, que o dela por acaso abriu. Vocês estão vendo minha tela? Ainda não. Eu não, pelo É, menos. você quer que eu transmita? Eu faço a transmissão, Larissa, que eu já tenho ele aberto. Você para de transmitir a tua, porque só tá uma tela preta, na verdade. Sou Rosemary Almeida, doutoranda em Administração e Controladoria pela Tá transmitindo para vocês? Agora sim. Tá, então vou continuar aqui. Universidade Federal do Ceará, sobre a orientação do professor doutor Diego Queiroz, e vos apresento o nosso trabalho, que tem como título Mãos Sujas, Trabalhadores Limpos, a dinâmica das relações sociais entre catadores de uma associação. A reciclagem ela é apontada como um dos processos mais eficazes no que diz respeito à minimização dos impactos causados pelos resíduos sólidos. No contexto do Brasil, a cadeia produtiva de reciclagem ela é formada por catadores de material recicláveis e reutilizáveis, sucateiros e a indústria recicladora. Essa cadeia produtiva ela envolve desde processo de descarte de materiais pós-consumo até o desenvolvimento de um novo produto. Frequente na literatura acadêmica a análise do fluxo genérico desta cadeia, mas aportam-se algumas inquietações quanto à compreensão das interações dos diversos. Considerando o exposto, este trabalho tem como objetivo analisar a dinâmica das relações das interações dos diversos. Considerando o exposto, este trabalho tem como objetivo analisar a dinâmica das relações entre os catadores da Ascamares e postula contribuir com o desenvolvimento do posicionamento dos atores sociais na rede, favorecendo a expansão das relações desta rede entre os interlocutores e os centrais, e por meio da identificação da existência de laços, enfim, espera-se colaborar ainda com a ampliação dos conhecimentos acadêmicos acerca das dificuldades encontradas por esta categoria de profissionais em relação ao trabalho em rede, no âmbito profissional, avançar na identificação das fragilidades e potencialidades dos processos de trabalho em associação de catadores, como que será objeto do nosso trabalho, que é
as camares. Então, o catador ele surge diante desse cenário de notáveis deficiências ambientais e ele exerce, na maioria dos casos, a catação como atividade principal. O catador ele trabalha na condição de pessoa física, mas também pode trabalhar na condição de pessoa jurídica no formato de associação ou de cooperativa. Nesse contexto, a coleta seletiva ela é realizada de forma prioritária por catadores, né, configurando uma cadeia nos modos do tripé catador, sucateiro, indústria, onde nesse tripé existe os detentores de poder, né, muitas vezes centralizado a nível municipal no sucateiro. Neste estudo, utilizou-se a metodologia de análise de redes sociais para realizar uma análise sociométrica, né, e atender o objetivo ora proposto. E daí iniciou-se uma pesquisa de campo desde setembro de 2020, com vista, a partir de uma roda de conversas, fazer o levantamento inicial da quantidade de membros dessa associação e, a partir disso, definiu-se alguns critérios de inclusão e de exclusão da pesquisa, como, por exemplo, de inclusão, que os trabalhadores fizessem parte das camares e que tivesse a catação como atividade principal. Então, foram excluídos da pesquisa os demais catadores. Nesse sentido, os catadores das camares foram convidados a participar da pesquisa, onde, como dito, os catadores das camares foram convidados a participar desta pesquisa e foi explicado o objetivo do estudo, bem como a maneira como este se realizaria, atendendo os preceitos éticos da pesquisa científica. Os dados das questões se deu por meio da análise de conteúdo proposta por Bardan, e quanto aos dados relativos à rede de relações, a tabulação foi feita através do Excel e posteriormente transferida para o Unicef, e quanto às configurações gráficas foram feitas pelo NetDraw, já que o Unicef não apresenta funções próprias da construção de gráficos de rede. Em seguida, vos apresento resultados, discussão e fecho com as considerações finais deste trabalho. Os resultados do estudo apontaram que a rede dos catadores de material reciclável e reutilizável de Souza, constituindo as camadas, é fracamente conectada com desvio alto de conectividade, uma rede pulverizada e com aparente desorganização. Este estudo tenha mostrado a presença de alguns atores mais atuantes nessa rede, como os indicados a partir dos graus de centralidade, intermediação e proximidade, não têm sido suficientes para o fortalecimento da rede nos últimos anos. Os catadores são incluídos na teia social pela sua contribuição na criação e reprodução do mercado de reciclagem, ou seja, para contribuir com a questão da preservação ambiental, ao passo que eles são socialmente excluídos de várias formas, dentre elas, no que diz respeito ao fato, né, desses profissionais trabalharem diretamente com o lixo e a representação que esse material tem para a sociedade. Ademais, acrescenta-se que os catadores atuam em condições desfavoráveis, insalubres, expostos a diversos riscos e convive com iniquidades e desvalorização social a nível municipal, a nível de Brasil, enfim. Ainda é uma temática, uma questão a ser fortemente discutido na sociedade, de um modo geral. A distância entre os catadores que foi verificada a partir desse estudo possibilitou o entendimento sobre a desestruturação da organização do trabalho dos integrantes da rede estudada, possibilitou ainda o estudo das mediações entre os catadores, possibilitando a compreensão da dinâmica das interações
podendo contribuir com a possibilidade de nossa parceria e o favorecimento do processo de gerenciamento dos contatos e informações e nas considerações finais, como sugestões de pesquisas futuras. Espera-se avançar para uma análise das relações externas da própria Ascamar, envolvendo os demais atores da cadeia produtiva de reciclagem, desde modo uma compreensão maior da dinâmica de relacionamento entre os participantes da cadeia, de modo a identificar suas fragilidades em um nível macro, assim como possibilidades de melhorias no fortalecimento da atuação da rede como um todo. Pronto. Olá, queria passar algumas dicas e orientações básicas para Obrigada. Obrigada, Taniele, por projetar. Desculpa que eu fui projetar e simplesmente meu computador travou completamente. Mas, enfim, é uma pena que a Rosemary não vai poder estar aqui. Esse assunto é justamente o que eu pesquiso. Queria, com certeza, ia dar uma boa discussão Ai, aqui que na pena. nossa sessão. Seria bem Sim, legal. uma pena. Eu acho que não vai Seria mais um terceiro aparecer. trabalho, né? A pessoa, então, Ainda teria um terceiro trabalho, mas como eles não estão aqui, me passaram a, a direção, a diretriz, que era só para a gente apresentar dos autores que estavam presentes. Então, sim. Um ali tentou entrar antes, eu não sei se era do terceiro trabalho, de repente. o Carlos ele não está em nenhum dos trabalhos. Ah, tá. Acho que era só alguém tentando assistir mesmo, talvez. Né? Então, eu te agradeço, Karine. Obrigada também por submeter. Eu coloquei aqui no chat um, um link para você estar acessando e estar avaliando a nossa sessão, né? Peço só que você preencha, por favor, que isso é para o controle do pessoal da organização, tá? Eu vou acessar aqui. Eu tenho que sair eu acho, do Zoom. Ah, não. Olha, a Rosemary voltou. Oi, Rosemary. O primeiro voltou, né? Alô? Tá O áudio conectando. dela está conectando. É. Vamos ver se vai conectar. Conseguiu acessar, Karine, o formulário? Enviei. Parabéns pelo debate de vocês, a participação também acho que é bem importante, não só a gente enviar trabalhos, mas também ter mediadores e debatedores como vocês, né? Eu acho bem importante essa participação de vocês e parabéns também pela organização, enfim, né, do evento. Muito, muito bom. Obrigada pelas palavras, Karine. É bastante trabalhoso, mas a gente gosta. A gente gosta de estar aqui. Se envolve, se incomoda, mas é bom, né? É bom, a recompensa é É um boa. aprendizado também, né? Sempre que a Sim, com gente certeza. está lendo o trabalho de outras pessoas, é um aprendizado. É uma Sabe que troca. eu estava apresentando a Rosemary, quando eu entrei em doutorado, tinha uma colega minha que trabalhava com catadores. Aqui de uma cidade próxima, uma colega minha do doutorado, ela agora está trabalhando com universidades sustentáveis, né? Mas a dissertação de mestrado dela foi com catadores de materiais recicláveis. E ela trabalhou com 8 ONGs aqui de uma cidade próxima, que a prefeitura, a universidade particular montaram um grupo. Então, eles faziam palestras, workshops, eles fizeram um bloco de produtor para eles ter renda, para se cadastrar nas políticas públicas municipais, federais, enfim. Nossa, o trabalho dela é muito legal. E olha, foi bem bacana. Até um dos trabalhos que eu apresentei no seminário de 2019 era sobre responsabilidade social corporativa em relação a esses catadores. Qual que é a responsabilidade que essas ONGs ou que os governos têm, né, em relação a essas associações, né? E esse Sim. da Rosemary foi bem legal mesmo. Estava lendo o resumo do trabalho dela, bem bacana. Ai, que bacana. E é importante, né? Porque é um povo esquecido, na verdade, né? Acaba sendo um povo esquecido, só que é extremamente importante para a capilaridade de todo esse sistema, porque o catador, o informal, ele vai onde o Estado não chega muitas das vezes,
né? Uma coisa. Rosemary, tu tá escutando a gente? Rosemary? Rosemary, se você estiver escutando, a gente já transmitiu seu vídeo, tá? Seria o momento agora do feedback. Você Você consegue nos consegue ouvir? escutar? Parece que ela não está ouvindo, né? Deixa eu colocar aqui. Caiu de novo. Caiu. Nossa, Ela caiu de novo. Ela é. estava, tipo, tirando uma foto para mostrar, eu acho que ela estava entrando, né? Uhum. Mas não está Não sei conseguindo, se né? ela tá entrando em contato. Eu, não. Poxa, uma pena. E ela gravou, deve estar talvez sem computador, né? E conseguiu gravar no celular. Guerreira, né? Hum. Tá mutada, Karine. Não sei se tu tá Tô. falando. Agora, essas modernidades tecnológicas, assim, às vezes não me acompanham tanto. Não, mas é que às vezes, dependendo de onde a gente tá, ainda mais, né, se é mais restrito o lugar, enfim, não é bem assim. No caso dos Uhum. meus pais, que é bem interior, olha, celular não pega. A internet até pega, agora celular não. Internet é difícil, às vezes. As pessoas É, são guerreiras mesmo. e ela gravou sem PowerPoint. É, Faz parte. parabéns. É, faz parte. Tem que se reinventar, né? Quando não consegue. Sabe que em 2016, antes de entrar no doutorado, eu participei de uma seleção de professor substituto. Quando eu cheguei na universidade para fazer o processo seletivo, era em fevereiro, que estava férias. E aí Uhum. cheguei lá, mas eu suei tanto que tive que ir a pé, carregar no computador, levei uma roupa e um ferro para passar minha roupa para não chegar amassada. Não, olha, eu passei horrores com a apresentação. Aí cheguei lá, no meu computador não tinha saída HDMI, Meu o Deus. drive não abria, não tinha internet. Gente, gurias do céu, eu quase quis chorar, né? Pensei, meu Deus, agora não vai dar. Aí virei a tela do meu note e apresentei do jeito que dava. Eu disse, olha só, É, gente, se você tá assim, aceitar, não tem como eu transmitir, né? E aí, mas eu fiquei em terceiro lugar, ó. Não sei, não fiquei em primeiro, terceiro. não, Mas mas é isso. é Vem o assim, desafio, né? E tem que se virar. tem que Faz dar um jeito. parte. Ah, mas então eu acho que a gente vai ficar por aqui, porque a Rosemary não conseguiu aparecer, nenhum dos outros autores também apareceram. Então, eu queria agradecer novamente, Karine, Taniele, pelo suporte. E é isso, só lembrar, né? Eu acho que tu já deve ter avaliado. Sim, eu coloquei a Já? avaliação de vocês. Tá bom, perfeito. Eu agradeço, um ótimo evento para vocês, né? Que vai até sexta-feira. Aham. E nos encontramos no próximo. Nos encontramos no próximo. Sucesso no trabalho de vocês, Até né? Que vocês mais. Sucesso para você É, também, Karine. à disposição, viu, Larissa? Qualquer coisa. Ah, tá, perfeito. Muito obrigada, Taniele. Parabéns, Karine. Tchau, tchau. Parabéns, Karine. Tchau, tchau, tchau. tchau.